Felícia Preto apresenta a segunda temporada do Fashion View, o podcast de moda e comportamento da Top View. Com Andréia Gapmaier e Lizzy Su. Mediação Isabelle Lira. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao quarto episódio da segunda temporada do Fashion View. Comigo aqui as nossas especialistas que vão me ajudar nessa entrevista e no tema de hoje. Do meu lado direito, ela que é designer, professora, empresária, consultora de branding e gestão estratégica, Lizzy Su. Olá, Lizzy, tudo bem? Oi, Isabelle, tudo, e você? Tudo bem também. E também por aqui, ela que é designer, pós-graduada em branding, professora, stylist da Rick Record TV e colunista da Top View, Andréia Gapmaier. Oi, Andréia, tudo bem? Oi, tudo, e você? Tudo bem também. E para completar o time desse episódio, nossa convidada de hoje, Ana Fábia Ribas. Seja bem-vinda, Ana, tudo bem? Oi, Isa, obrigada, muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Que bom, a gente também tá muito feliz de ter você aqui. A Ana Fábia é advogada, especialista em Direito e Negócios Internacionais, colunista do jornal Indústria e Comércio e membro da Aliança Francesa de Curitiba. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre atemporalidade na moda, versatilidade e sustentabilidade. Andréia, pra gente começar, te convido agora a fazer sua primeira pergunta pra Ana Fábia. Ana, qual a visão do direito sobre a sustentabilidade e a moda? Essa é uma pergunta bastante complexa, porque você me deu 3 elementos muito importantes. A gente poderia falar um programa inteiro sobre isso, que é moda, direito e sustentabilidade. Então, para a gente sintetizar e até contextualizar minha resposta, eu gostaria de trazer para vocês um conceito de sustentabilidade, né? Que é um conceito sintético, mas está se tornando um conceito clássico, que é a sustentabilidade. Ela consiste na habilidade de poder garantir para a humanidade a satisfação das suas necessidades físicas e psíquicas no presente, sem no entanto, comprometer essas mesmas necessidades das pessoas no futuro, né? Então, é um conceito intergeracional e que é um conceito muito importante que está sendo adotado hoje em todos os setores da nossa vida, né? Na economia, enfim, vários setores. Algumas pessoas não gostam muito de se falar em moda sustentável, né? Porque dizem que a indústria da moda, ela é uma indústria do supérfluo e não se sustenta. Porém, eu acho que algumas pessoas preferem falar em moda regenerativa, né? Porém, partindo do conceito que eu falei para vocês, eu acho que não há nenhuma incongruência ou contradição no termo, porque a moda realmente ela deve começar a evoluir para se tornar sustentável, né? Para melhorar suas práticas, para que no futuro também as pessoas possam usufruir de coisas bonitas, né? Da moda como um todo. A questão do direito. Quando que o direito se encontra com a moda, né? O direito da moda é um ramo muito novo do direito, e a primeira vez que se usou essa expressão foi há 20 anos foi uma professora que se chamava Jeanne Bellumeur. Ela fez uma tese de doutorado que se chamava Le Droit International de la Mode, e daí nessa tese foi que ela começou a aproximar os dois mundos, que é o mundo do direito e o mundo da moda, né? Então, o conceito de direito da moda hoje, ele é bastante amplo, porque, ainda que esteja em fase de consolidação, um conceito bem prático é o conceito que diz que o direito da moda, ele se ocupa de todas as questões atinentes à indústria da moda, entendendo-se moda não só como vestuário, mas toda a parte de a indústria calçadista, a indústria da beleza, a indústria, enfim, a indústria como um todo, né? Então, todas as relações do direito, todas as relações da cadeia da indústria da moda, desde o design, desde a criação de um produto até o pós-consumo, interessam ao direito. Então, em qualquer área, seja a área da criação, por exemplo, design, direito autoral, propriedade intelectual, direito ambiental, direito de trabalho, contratos, marketing, tudo isso interessa ao mundo do direito, né? Em relação à sustentabilidade, mais especificamente, fazendo um corte para a moda, os 2 aspectos que interessam bastante são a questão das relações de trabalho,
né, da mão de obra na moda, que é uma indústria muito pulverizada. Então, é a questão da legislação sobre mão de obra escrava, contrato de trabalho, e em relação à sustentabilidade, o viés ambiental é o mais importante, né? Então, toda aquela parte de consumo de água, consumo de energia, pegada de carbono, pegada hídrica, toda essa parte vai nos interessar dentro desse contexto aí, dessa pergunta bem abrangente que você me fez. É bem ampla mesmo. E até você tocou num tema bem interessante, eu queria ver o olhar do direito sobre essa perspectiva, né? Você falou sobre o design autoral. Pela perspectiva do direito, o que significaria design autoral? Porque existe uma grande confusão no nosso mercado sobre o que é design local e design autoral, né? Inclusive, os próprios designers se intitulam, né, designers autorais, mas normalmente eles não são, e sim designers locais. Pela visão do direito, o que realmente configura um designer autoral? O direito ainda não tem, assim, muitas respostas para algumas questões, né? A questão do designer autoral, do design autoral, está muito ligada ao conceitualismo, vamos dizer, né? Um designer que ele não se preocupa muito com a questão das coleções, de criar coleções, ou de seguir tendências, né? Ele é muito, dentro do trabalho dele, ele se preocupa de expressar o seu universo, né? E também o que eu vejo como muito importante para o design autoral tem a questão da localidade, de produzir próximo, né? Mas eu vejo muito no direito ainda não existe digamos assim, uma conceituação para isso, mas tem se definido isso, é o designer que procura criar o seu próprio conceito, o seu próprio perfil. Ele não se prende muito a essa questão e a sustentabilidade está muito dentro disso também, porque são designers que gostam de processos, né? Mais ele gosta de estar mais próximo da sua criação, por assim dizer, né? E só, né, pra gente completar esse assunto, você acha que também tem uma ligação com a autoria de fato, que é, né, você ter um trabalho único que não vai ser replicado? Como quase Picasso, né? Existe um Picasso só no mundo. Eu acho que o design autoral vem muito disso, de uma autoria única. Né? Exato. Ineditismo, exatamente. Eu vejo muito autoral como uma assinatura, né? Você olha alguns designers, né, que não vou citar nomes, mas você vê uma peça daquele designer na rua e você sabe quem consegue fez. Reconhecer aquela peça, né? Ele não vai ser replicado em lugar nenhum, porque é a assinatura daquela criação, né? Exatamente. Ele faz parte de uma história que você acaba acompanhando quando você conhece, né? Essa autoria. Eu até fiz um post hoje, né? Eu digo muito que a gente tem que falar muito, não só em design local, como falar autoral, que são peças, por exemplo, que você consegue ver, olhar e identificar que são daquele estilista. E a forma de proteger também é um pouco diferenciada, né? Sim. Porque esse é o grande debate na moda. A gente não sabe como proteger uma peça de roupa, porque um design, ele não produz uma peça só, um design ele produz várias. Então é difícil, como o processo de proteção no direito ele é muito demorado para você conseguir se proteger. Então, às vezes, o designer depende só mesmo do seu ineditismo, da sua exclusividade, né? Como você falou, de bater o olhar e ver que aquela peça é realmente exclusiva, né? Super legal. Dando, né, continuidade a gente, né, falando sobre a sustentabilidade mesmo e essa questão de proteção e direito, como os grandes grupos podem diversificar e introduzir conceitos de sustentabilidade na produção? Essa é uma pergunta meio difícil, né? Os alarmes já vêm soando faz algum tempo para os grandes grupos de moda, né? Quer dizer, o ano passado, segundo acho que o levantamento da Global Fashion Agenda, que é uma entidade vinculada ao Copenhagen Fashion Summit, que é o Davos da moda, né? Foram produzidas 114 bilhões de peças de roupa. Dá 15 peças por pessoa por ano. É um absurdo. É muita coisa. Exatamente. E segundo um outro levantamento também, acho que foi a Patagônia que fez, nos Estados Unidos, pelo menos, entre 60 e 90 dias, essas peças já viraram lixo. Então, é uma situação, e pior, 1 a 2% só que vai efetivamente para um processo de reciclagem, o upcycling, e é utilizado em novas peças. Então, realmente é uma situação muito alarmante. Exato. Né? Como é que a gente vai conviver com isso? O Brasil, só o Brasil, gera 170 mil toneladas de resíduo têxtil por ano.
Você já pensou? É muita coisa. E aí, como a gente não separa corretamente esses resíduos, eles acabam em aterros. Por outro lado, o Brasil importa retalho têxtil. Que insano. É muito insano, né? Eu acho uma estatística assim muito insana. Sim. Então, essa situação ela não pode mais continuar. Né? A gente tem que pensar que em relação à melhora dos processos, introduzir os conceitos de sustentabilidade, isso vai passar por investimento em tecnologia, muito investimento em tecnologia e pesquisa. Né? Adoção, isso é o meu ponto de vista assim, dentro do que eu tenho estudado, né? Esse investimento em pesquisa de novos materiais, de tecidos mais sustentáveis, de fibras biodegradáveis, biocompatíveis, biocompostáveis, e também a tecnologia como forma de melhorar processos. Por exemplo, uma grande indústria não pode fazer, sei lá, 5, 6, 7, 10 pilotos de cada peça e depois descartar isso. Eu converso muito com um designer natural, que é o Luan Valotto, não sei se vocês conhecem o Luan. Sim. O Luan, ele é formado em moda, mas ele tem pós em antropologia. E ele fala que ele trabalhou em algumas marcas aqui de fast fashion no começo da carreira, e ele ficava no final do expediente, ele saía e via descarte de muito retalho. Ele passava e não se conformava de ver aquilo. Ele queria fazer alguma coisa com aqueles retalhos, né? E aí ele começava a coletar ali, e um dia um superior viu e falou: olha, o teu trabalho aqui não é esse, o teu trabalho é desenhar. Meu Deus. Esquece isso. Né? Ele achava criminoso, e realmente porque é um tecido que não... Então, voltando ao nosso tema, a melhora das práticas, a investimento em tecnologia e pesquisa, né, vai ser bem importante para essas empresas adotarem esse conceito de sustentabilidade ambiental, que é o viés mais importante, né? E até aí, nesse ponto, eu acho que é onde, neste momento, as grandes marcas podem se reinventar, né? Sim. Porque elas têm o budget, elas têm condições de escalonar, né? Investir em pesquisa tecnológica e na própria tecnologia em si, que um autoral, que um local, ele não tem como. Não tem como, né? Então a produção dele acaba sendo, do autoral, acaba sendo uma produção pequena, porque ele tem a questão da exclusividade, do sob medida, do sur mesure. Porém, o grande é que vai conseguir escalonar essas mudanças, né? Porque a pesquisa, quem tem condições de fazer isso, por exemplo, a Ellen Fisher. A Ellen Fisher é uma designer americana, que muito pouca gente, não é muito conhecida do Brasil, mas ela tem um trabalho muito interessante de upcycling e de economia circular. Ela tem um processo, um sistema onde ela consegue coletar as peças antigas, as peças usadas, muitas vezes arrumá-las, ou se não, desfazê-las e fazer com que elas voltem então para o ciclo de produção. Ana, então aí você estava falando das medidas, né, que a indústria fashion pode tomar para se tornar mais sustentável. E eu te pergunto então, quais são as medidas que a gente pode tomar, a indústria fashion pode tomar para ter uma reciclagem mais simples e assertiva? Eu acredito assim, você diz do ponto de vista do consumidor, a partir do consumidor. Do consumidor e da marca, né? A marca. Eu acredito que de início, né, as marcas poderiam primeiro estimular um consumo consciente, né, já de princípio. Em segundo lugar, mas por outro lado, eu acredito que as pessoas não vão parar de consumir, porque o modelo da nossa sociedade de consumo, ele enseja isso, né? É muito complicado você exigir do teu consumidor que não, você tem que consumir uma peça só. Tem uma designer, ela chama Úrsula de Castro, até ela é uma das idealizadoras do Fashion Revolution. E a Úrsula fala que ninguém acorda de manhã pensando assim, eu vou sair de casa hoje, vou comprar 5 pares de calças jeans a $20, né, no caso. Ela fala isso até no The True Cost, que é aquele documentário famoso e tal. Mas aqui no Brasil também o presidente da BIT, Fernando Pimentel, fala isso. A gente que já tem uma certa consciência maior de que o consumo frenético não funciona, a gente tem que pensar que tem um mercado de pessoas que vão ascender ao consumismo de 1,2 bilhão de seres humanos que daqui a
10 anos vão também querer consumir. Então a gente tem que pensar que essas pessoas não vão querer comprar só de brechó, vão querer comprar só, eles vão querer comprar coisas novas. Então as marcas vão ter que, em primeiro lugar, criar campanhas, por exemplo, de conscientização. A H&M estava fazendo isso um tempo atrás, ela criava dentro da loja, em algumas lojas você encontrava cestas assim, onde você poderia depositar suas peças e aí até o caixa, enfim, pegava um voucher e poderia gastar numa peça nova, mas isso também não é legal, porque a empresa, ela recolhe o seu produto, ela recolhe a tua peça usada para você comprar outra. E quem garante que aquela peça foi realmente desfibrada, foi para reciclagem, né? Então é um dilema muito complicado, mas eu acredito que essa questão das marcas fazerem essas campanhas para recolher, ou seja para doação, seja para reaproveitar no processo produtivo, são novos conceitos que a gente vai ter que começar a incorporar, né? E Ana, conta pra gente como é que foi o teu interesse na moda, né? E por quê, né? Já que você vem da área jurídica. Essa é uma pergunta bastante interessante. Eu gosto da advocacia, sou advogada, né? Mas também de moda sempre gostei. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu tinha amigos que diziam, como eu sempre estou olhando as tendências, eu tinha um amigo que me dizia assim, mas por que você não faz Instagram, você não começa a publicar, né, looks e tal, mas eu não queria dar esse viés para minha paixão pela moda, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a me interessar um pouco pelo direito da moda, que também é uma área nova do direito, né? E aí estuda várias áreas que estão afeitas a áreas do direito que me interessam. Então eu comecei a estudar. O ano passado, o ano retrasado, apareceu o convite para escrever no Ilustre Comércio, tanto é que o meu primeiro artigo se chamava Moda, Direito e Direito da Moda, né? Para explicar um pouco para as pessoas o que significa, porque direito da moda, como assim? Sim. E então aí, dentro desse universo, eu comecei a me interessar pela sustentabilidade, pela circularidade. Hoje em dia eu escrevo sobre mais temas, né? Assim, não só sobre a sustentabilidade, mas muito voltado para isso. E dentro da Aliança Francesa também, quando eu recebi o convite para fazer parte do conselho, a gente acabou trabalhando em vários projetos de circularidade, de sustentabilidade, geração de renda através da moda, né? E aí, agora aqui estou. Super legal. Ana, você acredita que as marcas estão prontas para se readequar a esse novo cenário de sustentabilidade, no qual precisam pensar em tecidos mais tecnológicos e com uma matéria-prima que garanta um ciclo maior da roupa? Tá, vamos lá. Eu gosto muito de uma frase que eu li o ano passado do executivo CEO do Banco Bilbao Vizcaya, ele era o Carlos Torres Vila. Ele dizia assim que a maior disrupção na economia são as mudanças climáticas. E era um quadro onde a gente não tinha pandemia. Agora a gente tem a pandemia que está acelerando vários processos, né? Então, eu acho que em relação aos grandes conglomerados de moda, do discurso à prática está indo uma grande distância, sabe? Eu acho que até o próprio Global Fashion Agenda, que é uma entidade que faz bastante levantamentos na área, verificou que o ano passado pelo menos 80% das marcas ainda não tinham adotado nenhuma prática de sustentabilidade, seja social, seja ambiental, dentro dos seus escopos. Então isso é um dado preocupante, porque segundo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as marcas pretendem se adequar a esses objetivos até 2030. Né? Então aí, como eu disse, eu acho que a crise sanitária vai acelerar, como por exemplo a digitalização da economia, vai ser um evento muito importante, né? E o motor da mudança vão ser esses grandes players, com seus investimentos em inovação e tecnologia. Por exemplo, uma marca como a Kering, né, que é a dona da Gucci, da Saint Laurent. A Kering já tem um manual de boas práticas, onde ela pretende, inclusive, neutralizar o seu carbono até 2025. Né? Mas para isso ela vai acabar tendo que comprar também no mercado de carbono. Então, o discurso está muito na administração dos danos causados até hoje, sabe? E para o futuro ainda não tem muita coisa, assim, tem muita coisa acontecendo, mas a implantação mesma é que vai ser agora que a gente vai ver, né? Então, enfim. Andréa,
Então, até para nossa pesquisa que a gente fez aqui para vir falar com você sobre sustentabilidade, a gente encontrou uma pesquisa de uma designer de moda que chama Suzanne Lee, que ela desenvolveu um método que permite que qualquer pessoa crie seu próprio tecido em casa, utilizando chá verde, açúcar, levedura e um pouco de vinagre. Esse material ganhou o nome de Biocouture e a receita dele está disponível na internet. A gente achou super curioso como dado e achou também muito interessante, porque a gente tá muito nessa coisa do dye, né? Do it yourself, etc. Isso. Você acredita que as pessoas vão criar os seus próprios tecidos em casa daqui a pouco? Olha, quando eu falei sobre o couro kombucha, as pessoas chamam o couro da Suzane de couro kombucha. Quando eu escrevi sobre o couro, eu falei um pouquinho sobre isso, né? Porque é um material que ele é muito interessante, porque ele provém de uma cultura de bactéria, né? Então aí a gente passa a ter uma terceira fonte de matéria-prima para a indústria da moda, que é a vegetal, são as fibras vegetais, animal, né? E agora a fibra de bactéria. É como se a gente fizesse uma cerveja em casa, fizesse um queijo, né? Fizesse um iogurte, é a mesma coisa, a gente tá fazendo uma roupa, né? Sim. Só que é muito interessante, eu acho que é super válido, sensacional. Ela é, inclusive, pesquisadora do Centro St. Martin, né? O Biocouture é um projeto de pesquisa dela, que ela já alimenta faz muito tempo. Só que, assim, eu vi como é que a gente faz isso. Você deixa a cultura ali numa banheira, num pote, e aí, a hora que aquele tecido se forma, você vai moldando no modelo, né? Ou no sapato, ou o que for. Eu acho que as pessoas podem até tentar, mas eu ainda acredito assim no savoir-faire do estilista, do designer, para criar a peça. Como matéria-prima, como super insumo, sabe? Para ser colocado na cadeia produtiva, para escalonar isso, pode ser bem legal. Porque ele é biocompostável, biodegradável, né? Então é sensacional. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas você acha que as pessoas ainda não vão ser tão interessadas a fazer em casa? Não, eu acho que não, dá muito trabalho. Legal. Fábio, em um dos seus artigos você discutiu a questão da igualdade de gênero, ela pode influenciar no desenvolvimento sustentável. Recentemente a Vogue fez um artigo sobre o mesmo assunto, afirmando que a sustentabilidade está atrelada aos assuntos de gênero. Como isso impacta na produção de moda? Então, eu falei sobre equidade de gênero porque numa avaliação, no estudo que eu fiz, a gente verificou que, muito embora a moda seja feita para mulheres, os rostos da moda são, na sua maioria, mulheres, né? Nos altos postos da indústria da moda, nas grandes marcas, é como se tivesse um funil. Como é que chama a escola em Nova York? É Fashion London College? Não, em Nova York. Em Nova York, a Parks? Fashion Institute. É a Parks, né? A Parks, né? Então, lá tem a FIT também. Acho que é a FIT. Na FIT foi feito um levantamento que 85% das estudantes são mulheres. E nos cargos de iniciais, cargos de gerência, sênior, mulheres. Quando a carreira vai afunilando, começa o gender gap. Né? Então, nos cargos de gestão, alta gestão, existem mulheres. Né? Então, quando eu escrevi esse artigo, eu escrevi como viés falando do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, que fala em equidade de gênero, né? Que é uma derivação do ODM 3, que é o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que era de 2000, onde a gente um dos caminhos para o desenvolvimento sustentável é justamente a equidade de gênero, né? E tem esse aspecto, tem o aspecto da moda genderless também, que é uma outra discussão. Mas em relação à equidade de gênero, eu acredito que mais mulheres na carreira de moda vai ser muito importante, até porque a moda é feita para nós. Claro, existem a moda masculina, a moda gênero, mas na sua maioria a consumidora de moda é mulher. Então eu acho que seria importante as marcas tentarem popular. Exatamente. Pessoal, e pra gente finalizar, eu tenho uma pergunta pra vocês três. Como vocês avaliam o interesse do consumidor na sustentabilidade e versatilidade das roupas e da indústria fashion no geral? Andréa? Eu vejo que as pessoas ainda não têm conhecimento de causa e por isso não têm interesse. Então é muito mais uma falta de conhecimento do que de fato um desinteresse da população.
Por isso que eu acho legal a gente trazer esses temas aqui, inclusive no podcast, porque a gente vai desmistificando algumas coisas e as pessoas começam a ver que a sustentabilidade ela pode estar em toda a cadeia, né? Não necessariamente só no produto ou, né, na confecção, enfim, ela pode estar em todo o processo. E inclusive a gente pode ser sustentável no nosso jeito de ser, né? Então, pensando na questão do guarda-roupa, utilizar as peças e comprar menos, comprar de forma assertiva, enfim, entre outras alternativas. Então, eu acho que é muito por esse caminho. Eu vou só complementar um pouco o que a Andrea falou, porque eu percebo que existe um interesse muito grande, mas uma falta de conhecimento das pessoas, né? Tem se falado muito em sustentabilidade, tem se falado muito em consumo local, muito em consumo consciente, mas as pessoas ainda não sabem o que é isso. Elas vão atrás dessas 3 palavras sem saber exatamente o que elas significam. E acabam cometendo o mesmo erro de estar comprando por comprar, só porque está na moda. Eu acho que, em complemento ao que vocês falam, eu acho que também as marcas, né, a proximidade, tanto as grandes marcas quanto as pequenas marcas, as marcas locais, tem uma função também de certa maneira, educar o consumidor a partir do momento que elas levam uma informação. Olha, essa peça aqui é feita do algodão certificado, essa peça é feita de cânhamo, que usa menos água, essa peça... Então, esse conhecimento também é importante. E a gente percebe que os millennials, a geração Z, ela está mais preocupada com isso do que as pessoas mais velhas, de uma outra geração. Por quê? Porque elas sabem, né? Veja lá a Greta Thunberg lá, né? Com o seu ativismo e tal, porque elas estão muito preocupadas em qual vai ser o planeta que elas vão ter para viver daqui a alguns anos, né? E a questão da solidariedade, desse capitalismo mais fraterno, as pessoas se preocupando com o outro, também eu acho que agora, inclusive com a pandemia, vai ser ressaltada essa questão e vai refletir na moda e também na escolha do consumidor, né? A gente pelo menos espera que seja dessa forma, né? Verdade. Ana, eu quero muito agradecer sua presença por aqui. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Queria agradecer a Felícia Preto, que foi quem me fez o convite. Andréia, muito obrigada. Isa, Lízia, estou bem contente. Espero que a gente contribua aí com essa discussão, esse debate tão bacana. Com certeza, muito legal. André, Alice, também quero agradecer a vocês pela parceria em mais um episódio. E a gente se vê no próximo. Obrigada, até mais. Agora é com você que nos ouviu. Quer fazer uma sugestão, uma crítica ou até mesmo um elogio? Então vá no Instagram da Top View e mande uma mensagem pra gente. É @TopViewClub. Você também pode comentar no post que divulga esse episódio e está no nosso feed. Um beijo e até a próxima. Você ouviu Fashion View, o podcast de moda e comportamento da Top View. Apresentado por Felícia Preto.